gente, estou muito feliz, porque hoje nós estamos iniciando um projeto que foi muito sonhado, muito esperado, que é o podcast da Some. E nesse estilo de vídeo, que é um bate-papo, a gente tem como propósito convidar pessoas de diferentes áreas e conectar elas com você. E com isso, com essas informações, a gente vai conseguir construir uma consciência de diferentes temas. E esse primeiro episódio não tinha como ser diferente. Tinha que ser com ela, Célia Leite, minha mãe, e uma pessoa muito especial, minha maior inspiração, que vai estar aqui em provavelmente muitos podcasts, muitos episódios comigo. E nesse mês de maio, o nosso objetivo é uma conversa honesta, né? Por mais que nós sejamos dentistas e, né, o nosso mundo seja odontologia, o objetivo aqui é ter uma conversa um pouco diferente, que é sobre maternidade e empreendedorismo ao mesmo tempo. Para quem não sabe, minha mãe me teve com 18 anos, é isso? Isso, 18 para 19 anos. Então, minha mãe me teve super nova e foi bastante desafiador, porque foi um processo ali de estudo, prova, gravidez, filho, brinca com o filho. Então, eu pensei, quem melhor que ela para poder conversar com as mulheres mães nesse mês, que às vezes passam pela mesma coisa e se veem muitas vezes sozinha, porque a gente não sabe, né? Mas muitas pessoas ainda não se sentem amparadas para conversar sobre certos assuntos, né? E é isso, tô muito feliz de estar aqui com você, iniciando mais um projeto. E você já tá emocionada? Um pouquinho. Gente, aquela, né, uma curiosidade, ela chora bastante. Talvez ela vai chorar nesse episódio, talvez, não sabemos. Ó, o Matheus ali falando de família, agora que eu entendi. Eu não choro, imagina. Mas, bom, como que eu pensei? A gente começar um pouco desse bate-papo. Você poder contar pro pessoal, porque é verdade que todo mundo vê a gente e não imagina, mas como que foi a sua história, quando você descobriu que estava grávida, o que você estava fazendo da vida e como foi essa descoberta? Bom, primeiramente, super feliz e honrada por estar iniciando esse novo projeto, que é um grande sonho nosso, né? Que está se realizando. E é um tema muito complexo, só que, ao mesmo tempo, um tema desafiador, vamos falar assim, né? Que é ser mãe e, ao mesmo tempo, ser empreendedora, você ter um trabalho, você ter compromissos, responsabilidades e cuidar disso tudo. E a gente sabe, né? A mulher, ela quer abraçar o mundo, né? Ela quer abraçar todos e tenta sempre fazer com muita excelência. E eu vou contar um pouco da nossa história, né, Gabi? Que eu tive, né, como você falou, eu tive você com 18 para 19 anos. E nessa época eu lembro que eu estava cursando o colegial. Eu estava no último ano do colegial. E eu estava terminei o colegial grávida. Aí, em seguida, quando você tinha mais ou menos uns 6 meses, eu iniciei o cursinho, fiz um cursinho rápido ali de 6 meses, mais ou menos. E nessa fase, era uma fase, né, de você recém-nascida, que precisava de muita atenção, mas, ao mesmo tempo, o meu sonho e a minha vontade de fazer as coisas acontecerem também era maior. Então, e a oportunidade que eu tive, eu fui fazendo acontecer. Pois bem, daí quando eu iniciei a faculdade, você tinha uns 2 aninhos. Uns 2 aninhos. E o que eu poderia dizer, assim, no início, né, dessa caminhada toda, o que eu tive, assim, vamos falar assim, de maior dificuldade? Primeiro porque, na verdade, eu acho que colabora quando você é mais nova, porque você tem mais garra, eu acho que mais energia. Energia, acho. Comparando com hoje, talvez, eu acho que mais energia de enfrentar tudo isso, né?
E eu iniciei... E, assim, uma das coisas que eu não esqueço nunca, né? Que eu jamais vou esquecer de pessoas que tiverem ao meu lado. Porque se eu cheguei aqui onde eu estou hoje, onde nós estamos, foi porque eu tive também muito apoio no início, né? De muita gente. Né? Claro, o apoio de Deus, né? Que esteve sempre ao meu lado, mas eu tive bastante gente que esteve ao meu lado. Então, você lembra dela? Era uma babá. Então, essa babá me ajudou muito. Eu lembro. Porque era muito distante de onde a gente morava, que era Barão Geraldo, para a faculdade que eu fazia. Então, era meia hora de carro. Então, o horário da faculdade começava às 7h30 da manhã, eu tinha que sair 7. Então, assim, eu tive esse apoio de uma babá que ficou... Aí era integral, só para eu saber. A maioria era integral. A maioria das aulas. O dia de todo. ficar o dia todo. Tá. Aí eu ficava lá em casa com a babá. Você ficava com a babá. É. E assim, duas coisas que me marcaram bastante nessa fase dos 4 anos de faculdade foi que quando você sempre foi uma menina saudável, graças a Deus. Só que no começo, lógico, toda criança tem gripe, toda criança. Então, eu lembro que uma vez você ficou resfriada e teve febre. E eu tinha prova nesse dia na faculdade. E eu lembro até hoje que eu fui... A Valerinha chegou para cuidar de você, a babá. E você ficou chorando, falando, não vai, mamãe, não vai, mamãe. E assim, eu fui assim, eu fui chorando. Eu fui chorando e assim, pensando realmente em desistir. Porque eu falei assim, eu não vou aguentar. Tipo, eu tenho mais 3 anos pela frente e eu não tô sendo uma boa mãe. Minha filha vai crescer com esse trauma de ausência da mãe. E eu cheguei lá angustiada. E eu lembro que quando eu cheguei com o olho todo inchado, uma das minhas amigas da faculdade, que é a Samara. Agora a gente tem que falar. Samara, que está na equipe Some atendendo as crianças do Kids. Ai, Samara! Foi ela que fez ela guerrear até o final. Então, ela tem participação até nisso. E hoje faz parte da nossa equipe. Olha como Deus faz as coisas. Mas, enfim. Verdade, porque a Samara é como se ela tivesse me dado uma injeção de ânimo. Mais ou menos isso. Me deu um chacoalhão ali na hora. Então, ela chegou, ela viu, ela falou assim, vem aqui um momento, por favor. Nós saímos da sala, a gente foi pro corredor ali da faculdade. Ela falou, o que aconteceu? Né? Eu falei, Sá, a Gabi tá com febre, eu tô aqui, eu não deveria estar aqui. A Gabi vai crescer, super traumatizada. Ela olhou para mim e falou, eu não esqueço, como se fosse hoje. Isso tá fazendo 22 anos. Ela olhou para mim e falou assim, engole esse choro. Ela falou assim, eu vou falar por que você vai engolir esse choro, você vai entrar nessa sala de aula, vai fazer tudo que você vai fazer, depois você vai cuidar da Gabi. Ela falou assim, eu sou filha de uma mãe que tem... nós temos 3, a minha mãe tem 3 filhas. E minha mãe é dentista. A minha mãe teve o mesmo processo, igualzinho você. Nos deixou, foi fazer curso, foi fazer pós-graduação. E você acha que hoje a gente sente o quê pela minha mãe? A gente tem orgulho da minha mãe. Então, a gente não tem nenhum trauma. Então, pelo contrário, né? Exato. Ela falou assim, ela falou, eu tenho propriedade para te falar isso. Porque eu tenho a minha mãe como referência. E aí foi a hora que eu falei... Aí eu dei uma engolida no choro, realmente fui, entrei, fiz a prova, depois cheguei... E isso foi acontecendo, não teve só uma vez, foram várias vezes, né? Até eu me formar e começar a trabalhar. Que daí vamos falar assim, já é uma outra fase. Né? É outra fase. E né? Falando da Samara, eu realmente creio que ela foi uma pessoa enviada assim de Deus, né? Como é importante, é isso que eu falo, a gente ter estar cercado de pessoas certas que vão te empurrar mesmo para o seu destino. Porque, às vezes, esse momento podia ser o momento que você estava pensando em desistir. E o fato de ter ali a Samara, estar cercada por uma pessoa que realmente acredita em você e que vai te dar esse ânimo, às vezes pode ser
a virada de chave. Muitas vezes, algumas mulheres não têm essa pessoa, talvez, né? Mas é por isso que... E é essa a intenção do podcast, dar essa injeção de ânimo. Porque, às vezes, a pessoa não tem. Mas esse é o nosso propósito, né? Empurrar. Às vezes, a pessoa vai ter que fazer sozinha. Não tem ninguém. Mas tem que se forçar a ir pro caminho certo. Porque, como a Samara falou, hoje sobra o orgulho. E depois a gente fala disso. Verdade. Mas, enfim, você ia falar de... E teve um outro fato, para encerrar essa parte da faculdade, que eu lembro que eu, numa sexta-feira, e nessa fase você ia para a escolinha, né? Você fazia tipo infantil, ali no Farroupilha. Eu contratei um motorista ali que pegava você todo dia, meio-dia, e levava. E eu buscava você no fim do dia. E eu lembro que era tudo cronometrado. Só que eu saí na sexta-feira mais cedo. A gente teve prova de cirurgia, eu saí mais cedo. Era umas 3h30, mais ou menos. Eu falei, não vou para casa para depois buscar a Gabi, que era muito longe. Falei, eu vou ficar aqui, eu vou descansar um pouquinho no carro. Peguei, deitei o banco do carro. Eu lembro até hoje, você saía às 17 e pouco. Eu acordei às 18. E aí eu fiquei desesperada, mas foi uma vez só, de tanta canseira que eu tinha. E aí, enfim, pedi para segurarem lá e ficarem com você até eu chegar. Isso foi só uma vez. Mas e outra coisa também, né? Você acha que, não sei se você vai lembrar. Eu não lembro de nada Mas disso. você tinha mais ou menos, na época da faculdade, que eu chegava assim, exausta da faculdade, e você falava assim, mamãe, que bom que você chegou, vamos brincar. E aí você me chamava para brincar do brinquedo mais demorado, que era o Banco Imobiliário. Que não tem fim. Que não tem fim. Não, eu lembro disso. Eu não imagino... Porque assim, eu passei pela faculdade. Eu chegava chorando, exausta, porque eu só queria tomar banho, deitar e dormir. E antes comer o papá da mamãe, claro, né? Jantava ali. Então, assim, vida de rainha, né? Nem se compara. E aí eu fico imaginando chegar do jeito que você chega numa faculdade de odontologia, que é puxado a prática, atendimento, emocional. Período integral, e tem que conciliar com o emocional, porque, recém-formado não é um papo pra esse podcast. Mas aí você já tá ali naquele do tipo, vou dar conta, vou ser um bom dentista, não tô dando conta, vou ser um horrível dentista. Tipo, tem que lidar com isso e ainda com o filho, assim, tranquilo. Tem que chegar e brincar. E aí você chegava e brincava, isso eu lembro. Brincava e estudava de madrugada. Eu fazia isso, porque era o horário, eu sentia a necessidade. Para eu poder conseguir estudar, eu tinha que brincar e te dar atenção. E eu sempre ouvia isso, né? Que tinha que ser, principalmente em reuniões da escolinha, que eu chorava porque eu ficava preocupada, né? Como que a Gabi tá sentindo, tipo, muito longe. Eu sentia essa culpa de estar ausente. Isso que eu ia muito perguntar, tempo. você sentia culpa? Sentia culpada de estar ausente. Eu falei, realmente isso vai prejudicar, porque filho quer estar com a mãe, por mais que a babá era muito cuidadosa, tudo. Mas aí, sempre nas reuniões de pais, sempre a coordenadora falava, o mais importante não é a quantidade, é a qualidade. Então, tem pais que ficam o dia todo com os filhos, mas não dá uma atenção de qualidade, nem 5 minutos. A criança tem companhia do pai, mas é ausente, porque o pai está o tempo todo preocupado com as coisas, pai e mãe, né? E você, então, entenda isso. É melhor você ficar 1 a 2 horas por dia, mas assim, totalmente dedicado a ela ali, esquece tudo do lado e foca na atenção, do que você ficar 8 a 10 horas com ela por dia e não ter uma qualidade, né, de contato, de convívio. Nossa. E aí isso me ajudou muito também, porque o tempo que ficava era de qualidade. Era de qualidade. E eu realmente acredito isso já é mais do que comprovadamente científico, né? Que o tempo de qualidade é o que importa ali no desenvolvimento para uma criança. Então, e eu até lembrei de um dia que eu ouvi um podcast e ele trouxe essa informação. E atualmente tem um agravante, porque na época não existia celular. Sim. Então,
não tinha esse vício que existe e que é real. E aí, nesse dado que no podcast a pessoa trouxe, eles pegaram famílias e avaliaram, e o tempo que ele permanecia, sei lá, num celular, pegava o celular horas por dia, e com a criança o tempo que ficava 15 minutos. Então, tipo assim, absurdo. Como assim? A média de tempo que as pessoas passam de atenção real ali com o filho, 15 minutos por dia. E o celular, você pega e é assustador, você pensa, não, eu só passo 1 hora por dia. E aí você vai lá no relatório e você descobre que você fica 7, 8 horas por dia. E assim, é assustador. É assustador. Então, esse ponto que você trouxe é muito importante. A prioridade, acho que essa é a palavra que você precisa trazer. Não, a gente não precisa ser 100%, até porque estar 100% não significa estar presente, de fato. Mas o tempo que estar presente, estar 100% ali pro filho. Com certeza, isso faz toda a diferença. Tem muitas crianças, eu não lembro onde eu ouvi isso, mas que perguntaram pra uma criança qual era o desejo dela. Ela falou que o desejo dela era ser um celular, pra ver se o pai dela dava a mesma atenção. Olha isso, que sério. Muito sério. Então, muito sério. Hoje a gente tem esse agravante, né? Mas na educação, mas que na época não existia. Mas com certeza você entendeu o princípio que a professora falou, né? Exato. Qualidade, não quantidade. Muito legal. Então, eu já ia até chegar nesse ponto. Se você se você se culpava, nem se arrepender, mas se você se culpava. E você mencionou sobre o apoio das pessoas. Você tinha esse apoio, né? Tinha a babá. Tinha babá. E aí, quando você começou a trabalhar, eu já tinha quantos anos? 6 anos. 6 anos. Porque aí eu já não ficava mais com a babá? Foram 4 anos, sim. Você ficou com a babá, com essa mesma babá com até né? 8 anos. Uhum. Até 8 anos. E depois a minha avó também ajudava A bastante. avó ajudava bastante. Sim. E eu lembro também que depois eu me formei, comecei a trabalhar. E já no primeiro... Eu me formei em 2002. Em 2003, eu já comecei a fazer o aperfeiçoamento. Porque eu falei, eu preciso fazer uma pós. Uhum. Já emendou tudo. Exato. Só que a pós que eu fui fazer, ela só tinha o horário das 19 horas às 23. Nossa! Não sabia. Uma vez por semana. Era toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira eu fazia o quê? Eu pegava você, deixava na vovó e pegava você no final do dia. 10h30, 11 horas da noite. E no dia seguinte começava a trabalhar. Então, assim... Guerreira, né? Foi... Você já pensou em desistir em algum momento? Só naquele momento, né? Que você tava... Com febre. Doente, com febre. Mas nessas de ir trabalhar, depois que você engajou ali, você nunca não, mais depois pensou que em desistir, virar sua mãe? Depois, não, porque eu já tinha, aquilo que você falou, né? Eu já tinha engajado ali no meu sonho, no meu propósito, que era se formar, fazer odonto e começar a trabalhar e começar a crescer. E aí aí nunca mais passou pela minha cabeça de jeito nenhum. Pelo contrário, só crescer. E quem te deu força nesse momento foi? Quem me deu força, com certeza, sempre foi Deus, né? Sempre foi Ele. Aí você ia chorar lá no colo dele, às vezes, né? Era sempre assim. A fé foi importante nesse processo. Eu sempre falava, Senhor, eu preciso de força. Uhum. Então, até aqui, o Senhor sempre cuidou, sempre, né, me fortaleceu. Então, agora, mais uma vez, eu preciso dessa força, porque quem é mãe sabe, é um sentimento, é uma dor da alma, é uma coisa assim que dói, sabe? É um desconforto muito grande. Quando você começa a perceber que não está dando conta de ser mãe e de fazer sua vida, sua carreira. De conciliar. E aí começa a vir essa culpa que é muito ruim. A culpa de não estar sendo uma boa mãe. E, na realidade, não existe isso. Porque... E alguém já te julgou isso? Tipo, Célia, você não acha que a Gabi fica muito sozinha? Alguém já falou isso pra você? Já falou. Algumas pessoas falavam. Acho que a Gabi... Você não fica preocupada de estar terceirizando muito, isso. Entendeu? Te julgaram? Tipo isso? Tipo assim, você não acha que a Gabi
deveria ficar mais com você e você, de repente, trabalhar meio período. Só que eu falo assim, uma coisa é falar e a outra coisa é ser real, né? Então, trabalhar meio período para quem está iniciando fica difícil, porque você está iniciando, então você tem que aceitar tudo. Se o paciente fala assim, eu só posso ir 8 horas da noite, você não vai negar, porque você tá no início. E tem que então, fazer você a sua tem carreira. que, né, não dá para ter horário, disponibilidade. Você tem que ser disponível ali, porque realmente você precisa fazer nome, né, ter seus pacientes. E aí, eu ficava. Então, eu falava assim, realmente, eu preciso, mas aí vinha aquela detalhe da professora, da escolinha Da que falou, qualidade. da qualidade. Então, eu focava nisso. Então, isso que é bacana. Eu acho que é até uma mensagem para as mães que estão passando por isso agora. Então, mais importante do que o tempo que você fica com o seu filho né, esse tempo, a quantidade de horas, é a qualidade dessas horas. Então, fazer com que aquele tempo que você tem, né, seja 1 hora, 2 horas do dia ali, né? Porque tem mães que saem para trabalhar e o filho está dormindo ainda. E aí ela chega só à noite e o filho está quase indo dormir novamente. Então, isso para a mãe dá essa angústia, sabe? Tipo, nossa... Não tô fazendo meu papel. Exato. E, ao mesmo tempo, ela também vê o outro lado da responsabilidade, né? Da responsabilidade que ela tem ali, né? A parte administrativa, financeira que né? ela precisa trabalhar. Muitas vezes, ela é sozinha, muitas vezes o marido está desempregado e sobra. Então, ela fica naquela... Né? Ela fica dividida entre a responsabilidade da maternidade... E a obrigação de fazer acontecer. De fazer acontecer. Exatamente. Né? Então... É isso mesmo. E eu amei essa mensagem. Que foi a mensagem que você já deixou para as mães. Foca na qualidade. Uma coisa que eu percebi que foi... E eu sei, porque eu sou sua filha. Que fez toda a diferença. Foi ter fé de que tudo ia dar certo, né? E de fato deu. Porque nessa época você nem imaginava o que estava por vir. Eu ser nem dentista. Passava pela cabeça. Construir uma clínica juntas. É como se... Agora tá vindo na minha mente, mas eu acredito que é como se Deus estivesse restituindo o tempo perdido lá atrás com as duas trabalhando juntas. Não foi um plano do nosso coração. Mas... Exatamente, Gabi. Hoje, imagina, é a pessoa que eu mais vejo na vida, é ela. Eu acordo... A gente vai treinar. Treinou, me deixa em casa, meia hora, só pra eu me arrumar. Tô com ela de novo, estamos trabalhando. Aí, agora, a gente tá saindo lá pras 9 da noite. Então, almoça junto. Faz tudo junto. E aí, eu só vou dormir. Então, meio que agora, tudo que você teve que sacrificar lá atrás, eu vejo dessa forma. Exatamente. Para que tudo isso se cumprisse agora, é como se Deus estivesse restituindo o tempo. Não perdido, mas o tempo ali juntas, sacrificado, né? Para um propósito, para acontecer, né? Exato, porque se você tivesse desistido, só Deus sabia onde a gente ia estar. Exatamente. E essa mensagem é linda. E também se cercar de pessoas boas foi outra chave que eu vi como importante. Sempre vai ter gente pra julgar, né? Não, mas você não acha que você deixa ela muito sozinha ou que você não tá fazendo seu papel muito bem. Então, sempre vai ter as pessoas pra julgar. Acho que é papel nosso, né? Filtrar, entender quem tá falando, se essa pessoa é relevante, se o que ela tá falando é relevante. Absorver só o necessário, porque você podia ter absorvido o que a pessoa falou. Vai trabalhar meio período e ficar com a Gabi, mas você escolheu não absorver isso e absorver o que a Samara falou. Foca no propósito, vai dar certo, ela vai ter orgulho e continua. Então, você também escolheu ouvir a pessoa certa, né? Sim. E como filha, eu só, até já caminhando aqui pro final, reforçando tudo que ela falou de ruim, assim, não ruim, mas os perrengues da caminhada ali. Que eu tava com febre, chorando que eu queria ela. Que eu tava, como fala? Esperando na escolinha, a última ir embora, fui esquecida, abandonada. Fiquei na avó até as 11 da noite esperando ela sair do curso.
se você não me fala, eu não sei, porque eu não lembro. Não é uma coisa que marcou, Não. tipo, traumatizou, né? Eu não me lembro, eu sei porque você tá contando o que aconteceu. Mas são coisas que não ficaram na minha memória. Só era o drama ali infantil de querer a mãe. Mas eu também nunca senti ela ausente, por exemplo, apesar de estar ausente. Mas por quê? E o que eu me recordo hoje quando adulta, né? Lembro da gente no shopping, no Parking Kids, que ela me levava e a gente brincava. Lembro da gente fazendo piquenique, que a gente fazia muito piquenique. Lembro da gente indo pra igreja. Lembro, assim, de momentos juntas, jogando banco imobiliário. Na hora que você falou, a gente jogava o jogo banco imobiliário, pizza maluca. Exato. Lembro dessas coisas. E às vezes eu até ficava ali do lado enquanto ela estudava. Isso marcou de forma positiva. Então, acho que essa é a melhor mensagem para mães que às vezes vão se sentir culpadas. Não se sintam, continuam, persistam, porque hoje o que fica é o orgulho, né? E de verdade, Samara não estava errada. Ela meio que lançou a palavra real do que ia ser. Hoje eu olho para trás com orgulho. E graças a Deus, fico assim, glória a Deus por ele ter dado força para você não desistir, porque foi o que me permitiu estar aqui. Como que eu ia ter estudado numa escola boa, né? Como que eu, financeiramente falando, né? Como eu ia ter feito faculdade, como eu ia ter, se ela não tivesse persistido. Ela era responsável financeira também, precisou desse processo para que tudo se cumprisse. Para que hoje eu pudesse ter essa jornada. Então eu falo, sou muito grata, só me resta gratidão, orgulho, orgulho de olhar pra trás e ver o quanto ela batalhou. Talvez na cabeça dela não seja tão difícil, mas na minha cabeça eu sempre olho e falo, nossa, como que ela conseguiu passar por isso? Eu não ia ter aguentado, não. Eu sempre penso isso. Eu não ia ter... Ah, não, eu ia ter ficado. Ah, não, eu não ia ter ido. Eu ia ter desistido. Eu ia... E aí eu olho e falo, muito resiliente, perseverante. O processo fez isso, né? Então é dessa forma que, como filha, eu acredito que se você enfim, uma paciente que está passando por isso, ou uma dentista que está ali trabalhando e ao mesmo tempo deixando o bebê em casa, a criança em casa, ou uma paciente que trabalha e divide, ou, enfim, uma estudante de odontologia, que eu sei que alguns estudantes seguem a gente, e ao mesmo tempo tá ali grávida ou com filho. Enfim, você que está passando por isso, tá pensando com essa culpa, com esse desafio, só minha mensagem como filha não desista, porque dá certo e a qualidade de tempo vai fazer toda a diferença no final. Porque a gente lembra das coisas positivas, das negativas a gente nem lembra. E é muito interessante aqui até, né, para ajudar a fechar. Engraçado que hoje eu olho para você falando assim, né, talvez, nossa, como que ela aguentou? Eu não aguentaria. E muitas vezes a gente não imagina a força que a gente tem. Às vezes a gente acha que não vai aguentar. E hoje é muito engraçado isso, né? Hoje eu tô numa outra fase da minha vida, uma fase, né, onde eu consegui já estar com o meu mestrado, estou trabalhando, né, as coisas acontecendo. E hoje eu olho para você e eu fico exatamente falando, nossa, como ela aguenta tudo isso? Por quê? É um monte de coisa, né? Que fica sobrecarregado. Às vezes né? Tem muitas coisas e eu falo, nossa, tipo, mas por quê? Porque são tudo fases, né? E a gente acha que a gente não aguenta. E você é uma menina mulher agora, casada, que tem muita força, mais do que você imagina. Então, que linda. De verdade, de coração, você... E Deus capacita, essa é a verdade, né? Acho que a gente não imagina. Quando a gente tá no processo, a gente só não imagina quanto que Deus capacita. A gente só olha pra trás e vira e fala assim, nossa, como que a gente aguentou, né? E não realmente tem outra explicação. É Deus que capacita. No momento que a gente precisa. E hoje os pacientes chegam na clínica, né? Principalmente aqueles que me acompanham desde da primeira clínica, né? Do primeiro consultório. E eles falam isso, falam assim, nossa, doutora, que privilégio seu ter uma filha como a Gabi, porque, né, Gabi, eu sempre falo isso, você é uma menina especial.
e ter a Gabi do seu lado trabalhando e ser quem ela é com tudo isso. Eu falo, realmente, eu devo tudo isso a Deus, porque Ele foi direcionando todos os caminhos. Então, Ele foi fechando ciclos e abrindo outros para que hoje a gente pudesse estar nesse momento e que eu sei que esse é só o começo, é só o comecinho de tudo. Uhum. É que muitas coisas boas ainda está por vir, porque a gente está semeando, né? E então, assim, é gratidão mesmo. Gratidão por ser também a filha que você é. Você é a mãe que batalhou, não desistiu e só tenho muito orgulho também de você. Sempre deu o seu melhor. Então, se eu pudesse falar, se você se arrependeu de alguma coisa, não tem nem que se arrepender, porque eu olho e eu falo, como que a menina de 18 anos conseguiu dar conta de tudo? E deu com excelência. Então, eu sou muito grata e muito orgulho de estar aqui com você. Muitas pessoas já falaram, e eu já até falei, tá amarrado. Mas não tem como dar certo, sociedade, mãe e filha, enfim, parentes, né, estamos falando. Mas quando a gente é parceria, né, genuína, foi isso que a gente construiu durante todos esses anos, superando tantas coisas juntas, né? Então não tem como não dar certo. Na realidade, quando as duas estão alinhadas no mesmo propósito, só pode dar certo, porque as duas estão caminhando na mesma visão. E quando você tem alguém do teu lado que caminha na mesma visão, no mesmo propósito, não tem como dar errado, porque as duas estão indo para a mesma direção. Então, com certeza. Isso com certeza não só deu certo, como ainda vai dar muito certo. Crescer. Amém. Para a glória de Deus. Obrigada por estar aqui, pelo bate-papo. Eu que agradeço. E obrigada a cada mamãe, cada pessoa aí. Cada ouvinte, né? Cada pessoa que acompanhou a gente aí até agora. E do fundo do coração espero que de alguma forma isso te impulsione a continuar, a perseverar, a acreditar que vai dar certo e que o seu esforço não é em vão, que os sacrifícios não são em vão e que, independente da fé, né? Não é o mérito, mas eu creio que Deus, nenhum sacrifício nosso passa despercebido diante do Senhor. Então, às vezes ninguém está vendo o que você fez. Então, ninguém viu tal choro, tal angústia, mas Deus viu. E Ele honra a obediência, Ele honra o sacrifício. Então, em algum momento da história, a recompensa vem. Não porque a gente merece, mas porque Ele é um Deus misericordioso, de graça, e que honra pessoas que batalham, que querem, que têm força de vontade, motivação correta, essa ambição correta. Eu creio que Deus impulsiona e fala, eu tô junto com você, quando você coloca Ele do seu lado. Verdade. E é isso. Obrigada e até o próximo episódio. Um beijo. Beijo.